Olá, queridos alunos do SET Desembargador Vidal de Freitas, do ensino fundamental, oitavo ano. Este componente curricular que eu vou fazer uma revisão agora é o componente curricular de computação. Então, como vamos ter avaliações aí no dia 10 de julho, a segunda avaliação do segundo trimestre, eu preparei aqui uma revisão de acordo com o conteúdo que nós vimos em sala de aula no quadro. Vou fazer a revisão em vídeo e também vou enviar o PDF no grupo para você estar estudando aí. A avaliação será quinta-feira e o conteúdo será este dessa revisão. Hum. Explorando os componentes essenciais do computador. Bem-vindos à nossa jornada pelos elementos fundamentais que compõem um computador moderno. Vamos desvendar o que há por trás da tela, entendendo cada peça e sua importância para o funcionamento de nossas máquinas. Preparem-se para uma imersão no universo de hardware e software. Como nós já vimos em sala, o hardware foi bem explicado, é a parte física do computador, são os dispositivos periféricos, dispositivos que são físicos, que nós conseguimos tocar, e o software é a parte lógica, são os sistemas operacionais, programas, aplicativos, até aplicativos que usamos no celular são softwares. A placa-mãe é o coração do seu computador. A placa-mãe. A placa-mãe é a espinha dorsal de qualquer computador, conectando e permitindo a comunicação entre todos os componentes. Então, a placa-mãe ela vem com os conectores, que podemos chamar de slots ou socket. Ela vem com esses conectores aqui que permite adicionar outros componentes. Esses componentes aqui, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, são slots para conectar memória RAM. Esse aqui é o processador conectado aqui no slot do processador. E tem outros slots aqui que pode ser conectado a outras placas, como placa de vídeo, placa de rede, placa de áudio, placa de Wi-Fi. Então são todos conectados na memória RAM. Nela encontramos o socket de processador, slot para memória RAM, portas para dispositivos de armazenamento, conectores para placas de expansão. Escolher a placa-mãe certa é crucial para o desempenho e a capacidade de atualização do seu PC, do seu sistema. Por quê? Porque se você escolhe uma placa-mãe que só tem dois slots de memória RAM e ela já vem com duas memórias RAM, aí fica impossível de conectar mais memória RAM. Mas quando vem com 4 slots e você usa dois já, aí pode comprar mais duas memórias RAM e adicionar. E a memória RAM, ela aumenta a capacidade do computador em salvar arquivos temporariamente. Quando o computador está ligado, a grande quantidade de arquivos que são salvos aqui perto do processador para ele estar processando e retornando para o sistema, ela aumenta a velocidade, a capacidade do sistema de abrir mais aplicativos e assim fica mais eficiente o computador. Ele fica com uma capacidade maior e o processador também trabalha com mais capacidade, porque tem mais dados aqui perto dele. A memória RAM, a velocidade da informação. A memória RAM, ela sofreu muitas atualizações aí. A geração 3, ela é uma geração boa, DDR3, mas já é uma geração que está ficando obsoleta, por isso que ela está sendo chamada aqui de geração anterior. A DDR3 foi um padrão dominante por muitos anos, oferecendo bom desempenho e sendo encontrados em sistemas mais antigos. Operava com tensões maiores, velocidades que variam de 800 MHz a 2133 MHz. DDR4 é um padrão mais atual e mais eficiente. A DDR4 é o padrão atual, trazendo maior largura de banda, velocidades mais altas, 2133 MHz a 4.800 MHz ou mais, e maior consumo de energia em comparação, menor consumo de energia em comparação à DDR3. É essencial para multitarefas e jogos modernos. Aqui temos uma imagem ilustrativa, mas é muito real aqui da memória RAM DDR3. Ela do desktop ela é mais comprida, a memória RAM de notebook ela é igual, mas é mais curta, é menor um pouco. E essa aqui é uma DDR4, que ela é uma memória que ela pode ser parecida com a DDR3, mas tem umas que já são mais nesse modelo.
Processadores modernos. O cérebro da máquina. Os processadores (CPUs) são o cérebro do computador, responsável por executar todas as instruções e cálculos. As duas principais fabricantes de processador é a Intel e a AMD, que oferecem uma ampla gama de CPUs, desde modelos básicos para uso diário até potentes para jogos e trabalhos profissionais. Intel Core, conhecido pela estabilidade e bom desempenho em tarefas de uso geral. E jogos, modelos como o i5, o i7 e i9 dominam o mercado. Tomar cuidado também com a geração, porque às vezes o processador é i5, mas é de segunda geração, quinta geração e não é tão bom. O mais indicado é que seja de 11ª geração, 12ª, o i7 de 11ª, 12ª já é bom. Mas, sendo o i5 de segunda geração, de quarta, quinta geração, não é muito bom, aconselhado. Então tem que tomar cuidado com a geração dele e também com a versão, se é 11ª, 12ª, sempre vem à frente quando você olha no sistema operacional, tá à frente do processador, se é 13, 12, 11, mas se for 5, quinta geração, ele é um pouco lento. A AMD Ryzen ganharam destaque pela excelência, relação custo-benefício e alto número de núcleos, threads, ideais para multitarefas e aplicações profissionais. O processador AMD também ele melhorou bastante, ele tinha um aquecimento muito grande, travava muito, mas a fabricante aí deu uma melhorada nele, no resfriamento dele, tentou adicionar cooler de água aí nos coolers, nos dispositivos de resfriamento. Então a AMD está funcionando bem também. Eu particularmente aconselho mais Intel, porque ele é uns processadores bons, rápidos e não aquecem muito. O AMD também está resolvendo os problemas aí, mas ainda aquece muito. Dispositivo de armazenamento SSD, a nova era. Os dispositivos de armazenamento são os HDs. Os HDs antigos são aqueles grandões, assim, retangular, ele salva muitos arquivos, oferece uma capacidade de salvamento de arquivo muito grande, arquivos que você pode salvar e fica lá permanentemente. Mas ele é mais lento para iniciar o sistema, para uma busca nele é mais lenta. E para isso veio a atualização aqui, que é os SSDs, que é Solid State Drive. Revolucionaram o armazenamento, oferecendo velocidade de leitura e escrita muito superiores aos HDs tradicionais. Isso resulta em inicialização mais rápida do sistema, carregamento instantâneo de programas e melhor desempenho geral. SSD SATA. Conectado via interface SATA, esses SSDs são compatíveis com a maioria dos computadores e laptops, substituindo facilmente os HDs. SATA é o modelo de conexão que é a mesma dos HDs tradicionais, então pode ser substituído pelo HD tradicionais. Oferecem velocidade de até 600 megabits por segundo, megabytes por segundo. E SSD M2 NVMe utiliza o slot M2 na placa-mãe e a interface NVMe, atingindo velocidades extremas de 3.500 megabytes por segundo a 7.000 megabytes por segundo ou mais, ideais para usuários que exijam um máximo desempenho. Então, o SSD, aqui está uma imagem ilustrativa dele, ele é um HD mais parecido com o HD tradicional de notebook. Ele conecta na mesma conexão, né, usa o mesmo slot do HD tradicional do notebook. Já o M2, ele precisa que a placa venha com uma entrada para conectar o M2, não é qualquer placa que tem. As placas modernas já estão vindo com conexão para HDMI2 e ele é mais parecido com a memória RAM também. Só que a conexão dele não é igual à memória RAM, ele é mais só parecido. Já o SSD ele já aceita conectar nas entradas SATA dos HDs tradicionais, pode ser substituído. Placas de vídeo modernas, poder gráfico. Então, para quem gosta de jogar, fazer mineração de Bitcoin, fazer as atividades aí que precisa de placa de vídeo modernas, poder gráfico, então precisa conhecer também sobre placas de vídeo. A maioria das placas mãe já vem com placa de vídeo, GPU já conectada. Então,
As placas de vídeo modernas são essenciais para renderizar gráficos complexos, sejam em jogos, edição de vídeo ou design 3D. A NVIDIA, com suas linhas GeForce, e a AMD com suas Radeon, são os líderes de mercado, oferecendo placas com tecnologias Ray Tracing e DLSS, FSR, para visuais mais realistas e melhores desempenho. Então, esses jogos aí que nós jogamos que tem um desempenho bom, que não fica travando e a imagem parece real, eles usam placa de vídeo com processamento alto, com memória RAM integrada, com processador dedicado para ela, com resfriamento. Por isso que as placas de vídeo são uns dispositivos mais caros aí para conectar no computador. Sistemas operacionais utilitários essenciais. Além do hardware, que é a parte física que nós estamos vendo aqui anteriormente, o software é fundamental para o funcionamento do computador. Os sistemas operacionais gerenciam os recursos, enquanto os utilitários nos ajudam a realizar tarefas específicas. Sistemas operacionais, o Windows 11, o mais usado atualmente, moderno, macOS Sonoma e diversas distribuições Linux, Ubuntu, Fedora, são distribuições de Linux. São os mais utilizados, cada um com suas particularidades e ecossistemas. Navegadores web. Os navegadores web mais utilizados são Chrome, chamamos de Google Chrome, o Firefox, Edge, que é da Microsoft, e o Safari, que é da Apple, que é um sistema operacional que vem no macOS. São indispensáveis para acessar a interface e consumir conteúdo online, acessar as interfaces de internet, né? Tudo que você vai acessar na internet precisa de um navegador desse. Esses são os quatro principais. Editores de texto. Os principais editores de texto são Microsoft Word, Google Docs, que é usado online no Drive do Google, e o LibreOffice, que é um software livre, né, que você pode usar o Write, e são ferramentas essenciais para a criação e edição de documentos. Se for criar apresentações, tem o PowerPoint da Microsoft também, Google Apresentações, o LibreOffice Impress, que são de apresentações. Então, é importante conhecer todas as ferramentas. O Microsoft já pede para estar pagando aí, não é uma ferramenta gratuita. As aplicações do Office são pagos. O Google Docs já não é tão pago, mas o Drive não oferece tanto armazenamento, são 15 gigas que você pode usar no Drive. Então, constantemente tem que estar revisando aí a quantidade de documentos no seu Drive e estar pagando. LibreOffice não tem questão de pagamento, é um software livre. Edição de imagem e vídeo. Photoshop é muito conhecido aí para edição de imagem e vídeo, o GIMP, Premiere Pro e DaVinci resolve são softwares potentes para manipulação de vídeo, de mídia visual. Então, para esse software potente, pesado, é aconselhável ter um computador também com uma memória RAM boa, capacidade de memória RAM, um bom processador, uma placa de vídeo também ajuda bastante. E assim você vai conseguir trabalhar e resolver seus trabalhos aí, fazer o trabalho sem o computador travar e perder seus arquivos. E também uma manipulação de mídia visual de mais qualidade. Conclusão e próximos passos. Explorando os principais componentes de hardware, as categorias de software que impulsionam os nossos computadores. Entender cada parte é o primeiro passo para otimizar o seu uso e tomar decisões informadas sobre atualizações ou novas aplicações. Recapitulando aqui, a placa-mãe é a integradora porque ela recebe a conexão da memória RAM, né, para a velocidade, CPU para o processamento de tudo, das instruções, para controlar todos os cálculos da CPU que faz. SSD armazena seus arquivos permanentemente, como arquivo de documento, de imagem, vídeo, áudio. Tudo é salvo no HD e os novos HDs atualizaram aí, nós chamamos de SSD para agilidade. E GPU para gráficos. GPU é as placas de vídeo. Importância. A sinergia entre hardware e software é o que garante o desempenho e a funcionalidade do seu sistema. Então, hardware e software, eles são integrados aí, o hardware, ele oferece recursos para o software mostrar, retornar o que o usuário quer ver, né? O hardware calcula
e o software está ali gerenciando esse hardware e retornando informações para o usuário. Aprofunde-se, continue pesquisando e experimentando para expandir seu conhecimento sobre tecnologia. Então, você pode estar continuando estudando aí sobre as principais placas-mães, as melhores placas-mãe, melhores memórias RAM, que vai sempre atualizando. Eles não param no tempo, sempre vai mudando aí de versão, os melhores HDs, né? As marcas também, você pode estar pesquisando quais as melhores marcas de SSD, melhores marcas de memória RAM, e as melhores marcas de placa de vídeo. Então, o conteúdo para esta avaliação termina por aqui, a revisão, e eu vou enviar tanto o link do vídeo quanto o PDF para o grupo.